todos. Peço desculpas por ter interrompido o momento de meditação. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva e conto que todos possam acompanhar. Estão a ouvir bem ao fundo? Ouvem ao fundo? Está frio, vocês não se mexem para responder, pois não? Obrigado. Problemas do amor. O título da mensagem de Emmanuel, que vai buscar na carta de Paulo aos Filipenses o seguinte versículo: que vosso amor cresça cada vez mais no plano conhecimento e em todo o discernimento. Emmanuel comenta: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade. Porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Vamos orar. Fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Estas mensagens da espiritualidade vão trazendo sempre uma nova luz sobre os sentimentos, as emoções, consequentemente sobre as ações. E falar, colocar nos lábios o amor é muito simples. Discernir sobre essa emoção é uma oportunidade de despertar. Agradecidos a Francisco Cândido Xavier, o médium, a Emmanuel pela belíssima oportunidade, aos nossos benfeitores que aqui se encontram, aos benfeitores de cada um aqui que se faz representar, ou melhor, que representa os seus lares. Juntos elevamos o pensamento a Jesus, o nosso Mestre, o seu olhar luminoso, o sorriso amigo. Mestre querido, eis-nos aqui nesta manhã.
em boa verdade, reunidos em Teu nome. Foi o Teu trabalho, o Teu exemplo, o amor sincero, profundo, que iluminou toda a humanidade. Teus passos iluminaram a todos nós, orientando-nos o caminho. Nossos problemas, Jesus, podem ser diferentes. Nossos anseios também. Mas há algo em comum entre todos nós, Jesus. Nós desejamos melhorar. Nós queremos sentir a espiritualidade em nós. Por isso estamos aqui nesta manhã. Para estudarmos todos em conjunto as Tuas e as palavras da espiritualidade que nos encaminham para o bem, para o despertar de nossa alma. É na certeza de Tua presença, pois que esse é o motivo do nosso encontro, que vamos dar início, então, a este estudo, desejando desde já. E sente, por favor, Jesus, as nossas emoções. Nós desejamos que aquilo que de bom nós produzirmos em emoções e sentimentos beneficiem muitos outros irmãos nossos em necessidade. Aqueles por quem lidamos e vimos aqui também pedir, esses com certeza estarão beneficiados, Mestre. Mas outros anônimos, entre famílias em desajuste, crianças em risco, idosos em solidão, muitos irmãos nossos envolvidos em situações viciosas, da mais variada ordem. Então, que todos esses e muitos mais beneficiem deste nosso encontro. Sendo assim, Jesus, consideramos esse trabalho de estudo e um trabalho espiritual, feito em Teu nome. E que seja assim, querido amigo. Muito bem, meus amigos, o trabalho de hoje, de estudo, ele tem uma característica, duas, extremamente interessantes. Uma que eu gosto muito, que é a simplicidade. A naturalidade com que os Espíritos nos orientam, não dirigem, mostram o caminho, orientam, não confundir. Impressiona pelo amor desinteressado com que nos envolve. E outra, pela presença espiritual que traz o próprio tema. E podemos vos dizer, e alguns já sentiram, presenças mesmo luminares, podemos dizê-lo, sem qualquer rebuço, sem problema nenhum. Até porque é uma rogativa que todos nós fazemos, no fundo, para que almas do nosso nível de desenvolvimento nos auxiliem e nós os auxiliemos, porque esse é um trabalho conjunto, mas também que os tutelares espirituais tragam o perfume da sua presença para que todos nós, encarnados e muitos desencarnados aqui, beneficiem. Então este é um trabalho de estudo e realmente um trabalho espiritual. Então, estudo de hoje. Como vos disse, é extremamente simples, mas traz-nos surpresas, espirituais, que não vão ser ditas. É uma questão de sentimento. Então estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com este capítulo, capítulo 27, e vamos hoje falar da última parte do capítulo 27. É a última mensagem de Santo Agostinho, que trata da felicidade que a prece proporciona. É engraçado, é tão bom só ler isto. Felicidade que a prece proporciona. Só isto já nos faz sentir bem. Então vamos estudar isto. Quem é que transmite esta mensagem que vamos ver agora? Santo Agostinho. É uma mensagem vertida da espiritualidade, em que Santo Agostinho nota-se pela maneira com que ele comunica ou envia esta mensagem, que ele está emocionado. Ele está a falar e está em estado de oração. Custa-me pensar o que será estar em estado de oração de Santo Agostinho, porque, naturalmente, sendo a alma nobre que é, ele estará assim, eu não vou dizer em permanência, mas num patamar elevado de forma constante.
Entretanto, ele coloca em letras possíveis, em palavras possíveis, em comunicação possível para nós, alguma parte dessas emoções. Então é interessante que nós vamos estudar essa mensagem, que é uma mensagem curta. Por isso, quem está muito preocupado assim, que já perdemos aqui, entre aspas, ganhamos 20 minutos, não há problema com o tempo. Julgamos nós, depende um pouco de vocês. Detalhe, façam perguntas, participem, tá bem? Aceitamos retaliações, não há problema nenhum, tá bom? Reclamações aqui não, tá bom? Reclamações. Que horas fechou? Às 9. Às 9? 9? Pronto. Então, retaliações sim, reclamações não, tá bom? Então vamos ouvir Santo Agostinho. Antes disto, só para colocar uma das frases que Allan Kardec vai buscar para iniciar este capítulo. Isto é sempre interessante ouvir Jesus. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Jesus falando para nós dentro do nosso limite de entendimento. Hoje, conhecendo os atributos de Deus, é muito simples perceber que Deus nem precisa nos perdoar. Conhece-nos, compreende-nos perfeitamente. Tem todas as suas leis para nos encaminhar para o bem, mas era a maneira que nós entendíamos, era uma troca. Nós, naquele tempo, éramos assim. Repararam o que eu disse? Naquele tempo, nós éramos assim. E onde nós ora pedir coisas, pois não? E ou dizer, olha, se eu tiver isto, eu faço aquilo outro. Ninguém faz isso, pois não? Nós não mudamos muito. Esta é a verdade. Então, muitas vezes, olhamos para aqui como, eu vou fazer para receber. Vamos fazer para sermos. Para nos constituirmos como pessoas de bem. Conseguimos já fazer isto? De vez em quando. Mas é o início. E esta é a nossa alegria no despertar. Repare. Sintam isto como Jesus diz. Imagine Jesus a falar conosco com tranquilidade. Né? Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai. Termina aí. Essa é a orientação direta. A consequência que nós buscamos do benefício ainda é o nosso atavismo de querer coisas de volta. Quando a grande solução que Jesus está a dar para a nossa comunicação com Deus, quando vos aprestardes a orar, comunicar com Deus, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai. Ponto. O nosso registro de maturidade e de relação com Deus é naquele ponto. Faz. Por quê? Porque Jesus é o nosso orientador. Faz isto. Vai acontecer o melhor dentro de nós. Então, os erros que eu cometo, quando eu perdoo alguém, eu reconheço que estou em condições de compreender a outra pessoa, então eu também me compreendo a mim, porque se eu não compreender o outro, eu não me compreendo a mim mesmo. Basta trocar a palavra perdoar por compreender. Pelo simples conceito de que perdoar não é esquecer. Perdoar é compreender, lançar compreensão sobre e resolver o processo em nosso íntimo. Isso é perdoar. Porque esquecer, ninguém esquece. É que ninguém. E se dúvidas houvesse, mas eu sou espírita e ouço dizer que tenho que esquecer. O esquecimento será o arquivamento normal de um processo que está resolvido dentro de nós. Mas reparem, é o arquivamento. Porque senão nós não aprenderíamos com os erros, com as experiências da vida. Então os espíritos são muito claros no livro dos espíritos. Jamais esquecemos qualquer coisa. Fica tudo em nós. E esse é o processo de desenvolvimento. Está bem? Então recordamos-nos de Jesus. Procuramos olhar hoje para a mensagem de Jesus de outra forma. E o que nos diz Santo Agostinho? Esta mensagem é, então, como os disse, psicografia enviada da espiritualidade para nós. Eu não vou colocar a mensagem toda, vamos por partes e depois juntamos tudo. Combinado? Vinde, vós que desejais crer. Santo Agostinho começa assim a mensagem. Primeiro ponto que nós apanhamos aqui. Qual é? Ajudem-me lá. A frase vem por aí abaixo, né? A construção da ideia. Ele começa assim.
Estejam à vontade, um de cada vez. Eu penso que aqui, neste primeiro ponto, vindo de vós serás crer, ou seja, se uma pessoa não acreditar ou não crer em alguma coisa, dificilmente isso acontece. Ao longo da minha vida tenho acreditado naquilo que eu creio, não é? E isso acontece porque há esta vontade, essa predisposição para receber essa, penso que será isso, não sei. Ok, não, estamos a conversar. Isto é um trabalho em conjunto. Eu tenho um detalhe ali. Aliás, eu não, está lá escrito. Ele diz, vinde vós que crês. Ai, que maravilha! Então eu chego na casa espírita, o Alexandre, que é o anjo bom, neste caso, vai dizer assim, olha, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, olha, você precisa ter fé para resolver esse problema. E a pessoa vai fazer o quê? Vai embora, porque ela não tem fé. Então o que o Alexandre diz é, vamos trabalhar para conhecer as coisas e ter confiança que as coisas serão resolvidas. E você é que é o responsável por essa resolução. Vinde vós que desejais crer. Ou seja, construir a ideia, o conceito de acreditar e até transformá-lo no saber, começa por desejar. Eu vou ao centro espírita, vou buscar auxílio. Eu não acredito em nada. Eu vou lá porque vão fazer por mim. Muito bem. Auxílio vai receber, não tenho dúvidas. O que vou fazer com ele é que não sei. Se vou aproveitar a oportunidade, não sei. Então, para uma leitura desta mensagem, repare, capítulo 27, a última mensagem, é emocionalmente um tratado de elevação. E ele começa por dizer, vinde então, para isto que eu vos vou dizer, vós que desejais crer. Quando não se quer acreditar, gente, não se acredita. Já viram aquela discussão em que estamos a dizer que é sim e a pessoa está a dizer que é não? Quanto mais eu disser que é sim, o outro lado diz que é não e não vamos a lado nenhum. É assim que funciona. Então, a primeira coisa é desejar crer. Casimiro, mas isso é uma coisa muito simples. Eu percebi, acabou, chega o assunto. Não chega. Por quê? Porque eu sou chato? Não. Também é verdade. É porque é a base, a própria premissa da nossa relação com alguém. Eu quero levar a doutrina espírita à pessoa, mas ela não quer, gente. Eu não tenho direito sequer de impor nada. A primeira pergunta é, você deseja conhecer algo diferente? Não quero conhecer. Tudo bem, sem problema nenhum. Quer dar uma oportunidade a si próprio? Quem sabe as portas se abram? Tudo bem, então vou dar uma oportunidade a mim mesmo. Então vamos. Mas não se força. Porque esta mensagem que eu vou ler, garanto-vos, se a pessoa estiver fechada em si mesma, eu vou dizer agreste. É um bonito para amanhã, não é? Se a pessoa estiver agreste, ela vai ler as palavras, mas não vai captar a essência da mensagem que o Espírito quer transmitir. Então, primeira coisa, vinde vós que desejais crer. Está aberto o caminho. Nós desejamos? Sim? Se alguém não desejar, não tem problema nenhum. Estuda até o fim. Tá bom? Okay? Então, vamos lá. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Vinde, vós que desejais crer, porque os Espíritos Celestes estão a anunciar grandes coisas. Venham daí. Eles vêm anunciar grandes coisas para quem? Para eles? Para nós. Eles já estão aonde eles desejam que nós cheguemos. Para quem? Para o bem deles? Para ter mais? Não, porque gostam de nós. Está bem? Eu ia fazer um paralelo aqui, disseram para não vou fazer. Então os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Logo aqui, ele está na perspectiva do positivismo. Positivismo no sentido de elevação. Vamos trabalhar para o bem. Ele diz, Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Um pai amoroso. O título do capítulo é Pedi e obtereis. Lemos aquela passagem de Jesus em que ele diz, então, quando vai pedir, limpa os teus interesses, perdoa, compreende, e então a tua mensagem será mais agradável a Deus. Então, pedi e obtereis. E ele diz, Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Ele está a buscar a figura de Deus.
Jesus, na sua terapia profunda do Espírito, ele diz assim, buscai primeiro, é uma orientação direta, buscai primeiro as coisas do reino de Deus. Eu vou fazer em grande, está bem? Buscai primeiro as coisas do reino de Deus. O que é que nós buscamos? Então, buscar Deus. E embaixo, letras menores, e todo o resto se vos acrescentará. Quando buscamos o resto, a materialidade, sem buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, nós deturpamos a maneira com que vivenciamos as coisas da terra. Perder algo é um sofrimento tremendo, porque nós achamos que perdemos algo, mas tudo nos é emprestado, como usufruto. E quando nós não temos essa noção de que tudo aquilo que nos serve é apenas empréstimo, é temporário. Se nós não percebermos isto, o sofrimento é grande. Mas se eu buscar primeiro as coisas do reino de Deus, estas não faltarão. As coisas do mundo não faltarão. E se porventura faltarem, é um processo de desenvolvimento, porque nós estamos a procurar as coisas de Deus. Então é esta maturidade. Onde é que eu coloco a minha mente? Num patamar superior. Eu, como leio pensamentos, vou vos dizer, eu sei que às vezes a gente pensa assim, mas isto é muito bonito e por aí fora. Acreditem no que eu vou vos dizer, também podem não acreditar. Se eu tiver o meu patamar de interesses elevado, significa que eu já estou lá? Não. Mas quero caminhar para lá e estou a caminhar para lá. Essa é a grande diferença. Se eu estiver a viver adormecido nos valores, eu não vou chegar lá. Então, não nos culpemos, não nos sintamos menores do que qualquer outra pessoa, porque nós não alcançamos patamares, por exemplo, como um desenvolvimento e uma entrega de Santo Agostinho, de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de um São Francisco. Cada um no seu patamar, no seu momento, e uns auxiliando os outros. Nós estamos todos numa grande jornada. Se formos humildes e reconhecermos, ou pelo menos algo humildes e reconhecermos que o nosso papel é de desenvolvimento, estamos bem. Agora, é importante que busquemos o quê? Em primeiro lugar? As coisas do céu. As coisas do reino de Deus. Okay? Então eu vou deixar as outras? Não. Porque se eu vim para a terra, é para trabalhar com as coisas daqui. Volta e meia a pessoa diz assim, não, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero só fazer o bem e por aí fora. Depois vai pedir dinheiro para quem trabalha. Percebe? Não, nós temos um desenvolvimento intelectual que nos obriga permanentemente a zelar pelos nossos compromissos, mas a nossa espiritualidade é que dirige as nossas ações e valores na sequência do dia a dia. Se eu buscar primeiro as coisas do reino de Deus, eu não engano ninguém. Eu sou honesto. Então eu estou em paz. Se eu não busco as coisas do reino de Deus e busco só as coisas da terra, posso acertar. Atenção. Posso acertar. Mas corro o risco de facilmente escorregar num processo qualquer em que prejudico a pessoa ao meu lado e vou dizer, olha, é a luta da vida. Então é esse despertar espiritual que nos obriga a ter uma vigilância e uma percepção maior da nossa relação com Deus e com o dia a dia. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Buscai primeiro as coisas do reino de Deus e todo o resto se nos acrescentará. Tudo bem? Este é Santo Agostinho, que diz, agora parece que ele falou para mim quando eu estava a estudar, né? Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Aqui é o apelo. É Santo Agostinho a dizer, eu sei que é difícil vocês acreditarem nisto. Incrédulos, não é? Então ele lança, se vocês soubessem, quando ele diz, se vocês soubessem, ele transporta a nossa mente, quando desejamos crer, para o patamar que ele está a dizer. Então, vejam a diferença que é entre eu ler uma mensagem e outra eu sentir a mensagem. Velha sugestão de quem estuda filosofia, que é, estás a ler alguma coisa sobre um tema qualquer. Procura mergulhar no pensamento do autor, conhecer o autor. Que sociedade vive, que valores porventura tem dessa sociedade. Depois mergulha
no que a pessoa está a tentar nos dizer. Não naquilo que chega até nós. Primeiro, por que nos está a passar esta mensagem? Quem é Santo Agostinho? Como viveu? Que dificuldades teve? Que alegria descobriu? Eu até me identifico nesta ou naquela outra situação. Ótimo. Então, quando eu venho cá, eu percebo esta vontade. Se soubesseis quão grande bem faz a fé. Eu percebo essa vontade do Espírito. Então eu sei que Ele quer o meu bem. Ele está a me puxar para o bem. Então Ele diz, dentro disso, se nós soubéssemos quão grande bem faz a fé ao coração, às emoções, e também ao coração, né? E como induz a alma ao arrependimento. Induz a alma ao arrependimento. Arrependimento, coisa fantástica, não é? Quando nos arrependemos, estamos livres. Né? Vamos logo para o céu. Não? Eu ouvi dizer que se eu me arrependesse no último minuto, estava tudo bem. Vou brincar convosco porque nós fizemos isso durante séculos. Arrependa-se no último momento e aproveita e deixa lá qualquer coisinha para nós. Está bem? Era o que nós fazíamos. Não eram os outros. Éramos nós em outras encarnações. Então hoje, o que vem ao nosso processo emocional quando se fala em arrependimento, não é o nosso resolver dos nossos problemas. É o estanque. Eu vou na direção, para ali, estou errado. Paro. Daqui já não vou, porque já me arrependi. Não devia ter ido. E pasmem, o que nós fazemos volta e meia? Arrependemos-nos e repetimos o erro. Né? Tantas vezes. Eu digo por mim, né? Eu sei que aqui não temos esse caso. Erramos e nunca mais erramos. Então a gente erra e para. Esse é o arrependimento. Errei. Reconheço o engano. E aí eu não vou. Se eu fizer bem, eu não continuo. Mas isso não quer dizer que eu me melhorei. Eu reconheci o erro. Aonde é que eu vou melhorar? Eu vou facilitar. No corrigir, nas reparações, que por vezes podem ser na ação imediata e direta, invertendo aquilo que fiz de equivocado, como às vezes sentindo as emoções necessárias para que eu veja e sinta na pele, vou chamar assim, na minha própria carne, a importância de não fazer, porque eu sinto a dor que isso causa nos outros. Fazendo o quê? Passando pela experiência que os outros passaram pelo meu ato injustificado ou equivocado. Então vai ser pelo amor, pelo trabalho de renovação, ou pela dor que nos desperta e nos impede no processo reeducativo de voltar a cometer o erro. E isto engloba-se no processo chamado reencarnação. Okay? Muitos de nós não queremos reencarnação. Eu estou na Terra, sou um pecador. Nada, gente. Ainda bem. Vamos reencarnar quantas vezes necessárias. Quem quiser viver nesta vida pensando que vai trabalhar para não reencarnar mais, eu tenho uma excelente notícia, já sabem qual é, não é? Vão reencarnar. Porque enquanto não entendermos o processo reencarnatório, isso significa que não temos lucidez suficiente para perceber o que estamos a fazer na Terra. Então temos que voltar à Terra. Está bem? Eu dou-vos uma notícia desta, agora que eu sou o anjo mau, não é? E faço-a sorrir. Fantástico, não é? Voltaremos quantas vezes for necessário. Então, Santo Agostinho induz a alma ao arrependimento e à prece. Pensei que o Júnior ia dizer alguma coisa? Não. Levantou assim a mão, pensei que ia dizer alguma coisa. Não, ok. E conduz à prece. À prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Prece. É muito comum, eu digo assim, olha, Filomena, você vai fazer uma oração, você vai orar. E a Filomena, tem a oração para me dar? Né, Filomena? Filomena é qualquer um, né? Tem a oração para me dar? Não, é diferente. Não é rezar. É orar. Uma prece, é uma oração, é que sai do coração. Nós falamos daquilo que está na nossa alma. E é isto que Santo Agostinho está a elevar. A dizer, como é tocante quando vem da alma. Por quê? É como um filho a ser honesto com seu pai, com a sua mãe. É abrir o coração, buscando no relacionamento sincero o auxílio, a orientação, o conforto. Então, a prece, a oração, tem essa força de nos ligar a coisas que nós entendemos como superiores. E no caso de Deus, do Cristo, inúmeros benfeitores que nos auxiliam, é uma realidade. Então, se nós temos os nossos pais como benfeitores em algum momento, é essa sinceridade que é necessária, então, para falarmos com Deus. E ele diz, como são tocantes as palavras.
Detalhe. Santo Agostinho está na espiritualidade. Ele se sente tocado com uma prece sincera. Para quem está na doutrina espírita há mais tempo, muitos dos romances verídicos, factos reais, de grande estudo, iniciam-se numa simples prece. Quer de uma criança, quer de uma mãe. Processos enormes, em que muita gente é envolvida. E depois as pessoas pedem auxílio. E quando notam que o auxílio chega, pensam, chegou o auxílio. O auxílio já vinha a caminho há muito tempo. O resultado é que vemos depois. Então, Santo Agostinho sentir-se tocado pelas preces. Nós podemos comunicar assim, dessa forma. Vamos à parte difícil, que é aquela em que a gente diz assim, mas a vida é uma azáfama, eu não consigo orar. Vamos aqui para a prática agora do dia a dia. Santo Agostinho colocou-nos lá em cima, não colocou? Emocionalmente é uma força, é uma dinâmica. Mas vamos para o dia a dia. Eu estou no meio de um turbilhão. Eu vou orar. Fácil? Dá trabalho, não é? Eu vou dizer isto, não me levem a mal, eu quero que vocês continuem, meus amigos. E falo das dificuldades que tenho também, todos nós temos. Diante de um processo difícil para ser resolvido, a primeira coisa que vem é a emoção nossa relativamente ao processo. É o homem velho. Algo de menos bom ou que não me agrada aconteceu e isso desequilibra-me. Então eu vou orar. E Jesus tinha dito ali atrás que, em primeiro lugar, perdoa o outro irmão. Ou seja, o perdoar é o compreender. Repare o detalhe. Compreenda o processo. Não precisa ser uma pessoa. Pode ser um conjunto de circunstâncias. Então eu paro e faço o exercício de compreender. É a primeira ação dentro da oração. É o exercício de compreender. Porque quando eu orar, eu vou estar em condições de falar para a espiritualidade e sentir que as minhas palavras chegam. E com um detalhe importante. Vou fazer silêncio e sei que a resposta vem. Não é resposta falada. É uma intuição. É um sentimento de confiança. De fraternidade. De companhia. De auxílio. E essa emoção dá-nos o ânimo e a energia necessária para agir com paz e tranquilidade diante das refregas da vida. Simples? Muito simples. Então, se eu tentar orar no meio da confusão, é difícil. É tão simples quanto isso. É difícil. O nosso mecanismo de oração está assim. Já viram quando a gente tem a estação no meio do caminho? Está no rádio e fica... É mais ou menos assim. A gente quer ouvir, quer falar, não consegue. Tem que tirar o quê? O ruído. Tem que sintonizar. Certo. No canal? Certo. Pode ser estação correta. Para ficar límpido. É simples assim. Então, Casimiro, das vezes que eu tentei orar e não conseguia, foi por isso. Foi. Acreditando sempre na nossa boa índole, é preciso acalmar o nosso coração para comunicar. Eu uso uma técnica também, que eu vou vos dizer. Não contem para ninguém. Está gravado, mas não contem para ninguém. Eu vou orar. Sim, está tudo bem, tudo. Consigo? Ótimo. Excelente. Maravilhoso. Não consigo. Muito ruído. Não é ruído de fora. Está aqui o cãozinho a ladrar. Não é esse ruído de fora. É cá dentro. Faça um Pai Nosso. Mas não faça um Pai Nosso. Pai Nosso está no seu santificado, seja você não vê nada. Não é nada disto. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Meu pensamento está a fugir da questão terrena, imediata. Está a buscar o quê? As coisas do reino de Deus. Está a subir, está a mudar de patamar. Aí vou lá. Consigo na primeira? Às vezes sim, às vezes não. Então o que eu vou fazer se eu não conseguir na primeira? Já dei a dica. Faça a segunda. E faça a terceira. Quando eu estiver mais tranquilo, eu vou rir de mim mesmo. Eu divirto-me comigo. Vou rir de mim mesmo. Por que eu pude pensar aquilo? Por que tanta dificuldade com uma coisa que afinal é tão simples? Era simples, mas o ruído não me deixava perceber que era simples. Tudo bem? Okay? Então, são tocantes estas palavras, porque elas chegam, e se chegam é porque estão em sintonia. Para estar em sintonia, eu dei-vos uma técnica que uso, mas podem ser inúmeras. Estar junto a alguma coisa da natureza, recolher-se intimamente, buscar Deus no íntimo. Cada um busca os seus caminhos. Tá bom? Agora a poesia. Vamos para a poesia? E por que a poesia?
Porque é natural, quando o nosso pensamento está elevado, até as palavras ganham cor. E depois de descrever as imagens que vêm à nossa mente é muito difícil, porque não há palavras para descrever. E é esta fase da mensagem de Santo Agostinho. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Silenciar diante do drama que está a fazer muito ruído. A filha é filha primogênita da fé. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Repararam? Jesus diz assim à senhora que está na Samaria, a samaritana, que está junto ao poço de Samaria. Um dia adorareis a Deus, porque ela pergunta, né, onde é que será melhor orar? Né? No templo ou é aqui? Ele diz, um dia adorareis a Deus no íntimo e no silêncio de vossos corações. É isto. Reparem que a verdade é sempre a mesma e ecoa em nossos ouvidos há 2000 anos. Ah, mas não houve, eu leio pensamentos, né? Não houve os precursores de Jesus, que anunciavam coisas boas. Sim, sem dúvida. Mas quem exemplificou e trabalhou o amor foi Jesus. O exemplo de Jesus é de amor. Todo o resto, milagres e por aí fora, foi para chamar a atenção para a mensagem que ele tinha para transmitir. Porque nós éramos pela troca, lembram-se? Faz isto e eu tenho aquilo. Então Jesus falou, trabalhou, exemplificou o amor. E diz aqui, voltando a Santo Agostinho, que a prece, filha primogênita da fé, nasce da confiança. Então, deseja crer, começa a crer, a prece nasce dessa confiança. Eu, quando estou a falar com Deus, quando estamos a falar com Deus, quando estamos a falar com o nosso benfeitor, para quem gostar de Nossa Senhora de Fátima, para quem gostar de São Judas Tadeu, para quem gostar de Santo Agostinho, estiver a orar, pensa nos atributos da pessoa. Eu posso gostar muito de Francisco de Assis. Identifique-me com aquela forma de estar e por aí fora. Então, quando estiver a orar a São Francisco de Assis, não fica no verbo, não fica nos lábios, fica no coração. Buscar a sintonia, sentir todo este processo. E por que acontece esta prece desta natureza que aplaca, né, o calor excessivo? É porque ela nasce dessa confiança. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Até aqui tudo bem? Reparem, nós não passamos 3 quadros. E quantos de nós aqui já conseguimos elevar o nosso pensamento, a nossa vontade? E depois voltamos. Tudo bem? Para vós já não há mistérios. Ele se vos desvela. Uau! A prece, a comunicação com Deus. Torvelinho, né? Confusões. E eu saindo, e vou buscar um ambiente espiritual mais elevado. Buscá-lo através da emoção. O que é que vai acontecer? Já não há mistérios. A paz se instala. Eles se vos desvendam. Vocês já viram aqueles filmes em que a pessoa tem os EQMs, né? Experiência de quase morte? Alguns relatam que não querem voltar. Porque se desvendaram mistérios. Porque a pessoa sentiu-se confortável. Atenção, não estou a dizer para ir, tá bem? Fiquem cá. O trabalho é cá. E chegar lá a gente nunca sabe, né? Como é que vai ser. Então, enquanto a gente estiver por cá e melhorando o projeto para chegar lá, melhor. Vamos melhorando as nossas economias espirituais enquanto estamos cá. Mas é interessante vermos relatos desses em que a pessoa diz, sentiu tão bem. E acontece conosco nos nossos sonhos. Acontece conosco durante a noite quando queremos o bem. É natural. Mas também acontece em pesadelos. Ou não? Acontece, né? Nós estamos no mundo. Nós estamos aqui. Se eu virar para a direita, posso encontrar algumas coisas boas e agradáveis. Se eu virar para a esquerda, posso encontrar outras menos boas ou desagradáveis. Se eu andar um pouco mais agradável. Um pouco mais até tem um mar, que é lindo, né? Então, é este processo de perceber que estamos no mundo. Então, quando temos essa experiência dos outros a dizer que sentem bem, é isto. Não há mistérios. Afinal, a vida continua. E Deus é nosso Pai e reserva-nos
os tais lugares que Jesus também já havia anunciado. Eu imagino Jesus a dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou-vos preparar o lugar. E nós, ao ouvi-lo, não percebemos nada. Eu tenho certeza que aqueles que estavam com Jesus projetava-lhes imagens que realmente deveriam ser muito motivadoras também e despertadoras. Mas nós lemos e não entramos nessa emoção de Jesus. Lembra que eu disse no início? Procura sentir o autor das palavras, o que é que ele nos quer dizer. E nós mergulhamos no pensamento de Jesus mais facilmente do que outrora. Porque nós hoje já não buscamos, enquanto espíritas, as palavras de Jesus para obter benefícios, e sim para nos melhorarmos. E este é o grande mote para que nós sintamos a presença de Jesus em nossas vidas de forma segura, constante, sem instabilidade, sem ruídos do medo, da angústia e por aí fora. Por quê? Porque a partir daqui já não há mistérios. Eles se desvendam. Eu tenho dúvidas sobre a existência para além da morte. Aquela experiência de quase morte tirou-lhe a dúvida. E a prece conduz-nos à espiritualidade, onde essas verdades nos são ditas de forma silenciosa e nós captamos aquela confiança, aquela fé, aquela estrutura que nos permite a mansuetude no meio da confusão. Tudo bem? Tudo simples? Quando orarmos, vamos orar à pressa? Não? De certeza? Aí eu tenho que orar depressa porque olha, está na hora de fazer evangelho. Vou orar à pressa. Não, gente, não orem à pressa. Está bem? Continuamos com Santo Agostinho a querer elevar o nosso pensamento. Apóstolos do pensamento. É para vós a vida. Apóstolos do pensamento. Ou seja, aqueles que elevam o pensamento, que estão no mais elevado. Para nós, neste caso, estamos cá, é a vida. É a vida. Parece-me... E quando estava a ler, eu pensei assim, parece-me tão simplório. Pensem um bocadinho comigo. Quando alguém diz assim, olha, faz isto. Isto é a vida. E agora? Vamos a Jesus? O jovem aproxima-se de Jesus quer dizer, eu quero seguir-te. Mas antes quero fazer o enterro de meu pai. Jesus, o que é que lhes diz? O que diz ao jovem? Deixa os mortos e segue. Vai. É isto que Jesus diz. Deixai os mortos enterrar os mortos. Jesus está a dizer para deixar os cadáveres enterrar os cadáveres? Não. Os que estão adormecidos, juntem-se. Mas você que quer a vida, segue. Ou seja, desperta. Acorda para a vida. Temos dramas, dificuldades e por aí fora? Temos. Vamos vivenciá-los todos os dias, porque nós estamos na Terra, não viemos aqui para passar férias nem para passear. Embora, muitas vezes, é aquilo que a gente pensa que veio fazer. E quer fazer a todo custo. Embora possamos fazê-lo. Não é? Agora, é para nós, neste caso, a vida. A prece coloca-nos vivos. Segundo Joana de Anjos, nós temos aqui um quadrozinho, deixa cá ver se eu vos leio ipsi verbis, pode ser? A prece é o mais forte estímulo que o homem pode ter para planificar-se. Olha a importância que a espiritualidade dá a essa comunicação nossa com as forças superiores da vida. Atenção que eu sei de cor, eu fingi só, está bem? A prece é o mais forte estímulo que o homem pode ter para planificar-se. Está bem? Não esqueçam disto. Combinado? Se Joana de Anjos nos diz uma coisa destas, é porque é mesmo importante também. Ok? Então, a prece para nós é a vida. Olha a importância disto. Uma coisa banal. Uma palavra. Mas traz um conceito de despertamento. Posso viver a vida absolutamente adormecido, comendo, bebendo, dormindo, dia após dia. Depois começa a me perguntar o que é que eu estou a fazer, arrependo-me, volto a errar. E por aí vai. Se eu tiver
a primogênita da fé, que é a prece, a oração sincera, tudo se vai abrir, os caminhos para Deus, para essa comunicação, e para nós, no final, será a vida. Ah, mas se eu fizer uma prece e não fizer as coisas? Claro, se eu fizer uma prece, se eu fizer uma oração, se eu viver essa oração, é ora com ação, agir. Está bem? Estamos a falar na busca da orientação e da força interior para agir, não é para não agir. Então, é para nós, neste caso, ele diz para vós, a vida. Tá bom? Já viram isto? Afinal, a prece é mais importante do que eu pensava, não é? Então, foi por isso que Jesus disse: pedi e obtereis. Ele não disse: olha, se vocês pedirem de vez em quando, quem sabe, um dia, a coisa lá aparece. Não. Ele é claro, ele diz: para vós, nesse caso, Santo Agostinho, a vida. E Jesus diz: pedi e obtereis. Vossa alma se desprende da matéria, esta parte é adorável, e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Ou seja, os humanos, enquanto nos mantemos aqui no processo encarnado, não é? Mas nós podemos fazer isto. É preciso ser espírito para viajar muito longe? É, nós somos espírito, também. Não é preciso ser desencarnado. Foi uma pegadinha sem querer. Está bem? Não era a minha intenção de todo. Então não é preciso que nós estejamos livres do corpo físico para alçar voos espirituais. Não é preciso que eu esteja na espiritualidade para eu ser um benfeitor. Eu sou o benfeitor do meu filho, ou dos meus filhos, eu posso dizer isso no plural. Eu sou o benfeitor dos meus filhos sempre que eu agir nessa condição. E posso também não ser. Depende da condição com que eu aja com eles. E assim vai. No meu lar, com a minha esposa, seja como for, no meu trabalho, naquilo que eu presto ou sirvo, eu serei sempre um benfeitor se eu assim o quiser. Está bem? Então não é preciso que nós estejamos a pedir se não fizermos. Vamos fazer também. Sintonia. Então vamos lá. Repetindo. Vossa alma se desprende da matéria. Vamos imaginar isso. Né? E rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu irei vos preparar o lugar. Então imaginar Jesus a dizer aquilo e levar aqueles companheiros próximos a essa viagem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Espera aí, eu estou a fazer uma prece e vou ouvir? É o tal silêncio. Tudo bem? Estou a fazer a prece, a pedir, mas tenho que parar e ouvir. Às vezes a gente não gosta do que ouve. A gente diz assim: estou a pedir, estou com dificuldade, estou a pedir por fulano, está com essa dificuldade. Começamos, e aí vem aquela voz, não é uma voz, é um sentimento. E você já foi lá? Você já falou? Você já viu se podia ajudar? Eu estou a pedir ajuda e vem, então faz também a tua parte. São os benfeitores a dizer: olha, nós estamos contigo, nunca esquecer disto, mas faz também a tua parte. E aí a gente fica meio incomodado. Ai, tem que fazer. O que é bom? Funcionou o processo. Perceberam isto? Você comunica, fala, torna comum a tua ideia, mas a espiritualidade também torna comum a orientação que nos dá. Torna a nós comum essa informação. Aí ele diz: e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Ele entrou em oração. É a poesia. Já está a vislumbrar os sons, as cores, melodias. Então está a fazer perceber que nós vamos buscar esse refrigério que ajuda cada uma de nossas células. As nossas células, é porque está na área da medicina, né? Que não é a minha área, nem de longe nem de perto. Citoplasma, a parte por onde se vão entrar os nutrientes e por aí fora, iluminam-se. Essa região ilumina-se. Nossas células beneficiam. Elas deixam de andar ao sabor das nossas emoções desequilibradas ou desencontradas. Elas passam a trabalhar em harmonia. Por isso é que se diz que traz saúde.
Hoje a medicina evolui e percebe-se, identifica que o comportamento se relaciona diretamente com os efeitos desta ou daquela doença. Já não há como fugir disso. Até ontem nós queríamos ser bonzinhos porque era para ser bonzinhos. Hoje, procurar ser melhor, porque bom nem Jesus quis esse epíteto, é uma obrigação nossa até para ajudar o nosso Ministério da Saúde a não ter tanta despesa. Venha um ministro dizer isto: olha, portem-se bem emocionalmente, que nós vamos poupar ali. Meu Deus, nós derrubamos o governo. Mas é uma verdade. Se nós nos portarmos melhor emocionalmente, eu não falo só da parte exterior, porque isso é fácil, que os outros veem, está dentro. Então eu estou com saúde, ajudo a sociedade em que me encontro, melhoro-me, não sofro consequências nefastas, depois eu só me lamento. E é tão simples quanto isto. Iluminamos-nos desta forma, colocamos esta poesia, esta luz dentro de nós e somos mais saudáveis. Casimiro, por exemplo, se eu estiver assim, só no silêncio, assim, a sentir aquela paz e assim, pode-se considerar prece? Eu vou buscar Emmanuel. A gente pensa que a prece é só falada. Basta a emoção, porque os espíritos superiores, eles não falam, não articulam. Eles comunicam as suas emoções e são inteligíveis por todos. Ora, se nós somos espíritos, podemos fazer a mesma coisa. Emmanuel disse que a prece é um desejo sincero de fazer algo que eleve. Então ele faz um paralelo muito bonito. Ele diz que quando a loba uiva ao fim do dia, ela está a clamar pela presença dos seus filhotes. É uma prece. É a emanação do seu desejo. Ela está a verbalizar aquele desejo. Neste caso, não é um verbo, é um som. Ela está a chamar os seus. E ela coloca emoção naquilo. Não é só o som. Ora, então, essa vontade dirigida é, de certa forma, o prelibar de uma prece. É um pedido. Uma prece é um pedido. E esse pedido pode ser para que aceitem a nossa gratidão, seja como for. Não é um pedido só para obter. Então é importante que nós nos apercebamos que a prece, ela não tem que ser falada. Pode ser, articulamos o pensamento, pode ser falada, pode ser apenas pensada, pode ser só sentida. É tão bom quando a gente faz uma prece só sentida, porque a gente diz assim: olha, eu não sei como descrever isto, Senhor, mas é isto que eu estou a sentir. E vem aquele refrigério. Está bem? Obrigado, Sara, porque é importante esta parte. Está bem? Aí ele coloca isto: por entre que delícias não caminhareis. É Santo Agostinho a dizer: façam isto, não é por mim, toca-me ver-vos fazer isto, façam isto e vocês vão sentir isto tudo, a presença espiritual superior, a alegria da natureza, e vamos entrar numa sintonia que nos traz saúde até física, começando pela espiritual, mas até física. E aqui é aquela parte: a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe deste manancial. E é aquela tal coisa. Não são as palavras que conseguem descrever isso. Por isso a poesia. Aquela viagem que será melhor do que isto. O som dos serafins. Para quem quiser estudar um pouquinho, né, a questão dos querubins, serafins, cada um tem a sua hierarquia. Ele está a falar de espíritos superiores, tá bem? Ou de hierarquias superiores, que não é nada oficial, são ideias. Tá bem? Mas vai buscar esta poesia. Ele diz: dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. É um patamar de sintonia elevado. Não é um lugar, é um estado. Está bem? Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Opa! Levou-nos lá em cima, não é? Agora o que é que ele faz? Um pequeno alerta. Um pequeno e grande alerta. Sem mescla, ou seja, essa prece que nos leva a esses lugares não tem, junto com elas, os desejos carnais. Ou seja, os interesses imediatos. Imagine o seguinte. Podia falar de muita coisa, né? Aliás, o que ele quer dizer já agora? Quem é que me ajuda?
Eu preparei o vosso cérebro para ouvir, não foi? É assim que funciona. Olha, eu vou dizer, que é por causa da hora também. Imagine o seguinte. Eu quero assumir um compromisso no bem, fazendo esta ou aquela obra ou aquela atividade. Se nesse meio eu tiver interesses paralelos, a minha prece vai ali meio que abrir o coração, mas esconder outras partes. Não é bem isto. Ela vai funcionar quando eu for mesmo honesto. Ela vai me levar a esses patamares quando for honesto. É o que ele está a dizer. Se tudo isto que nós quisermos não tiver mescla de desejos carnais, então elas são divinas e chegam lá. Vamos falar uma coisa muito comum, que é dos relacionamentos. Fixar isto. Quem ama, liberta. Na lição, estava a ideia do amar igual a querer. Lembra-se? Para quem ouviu aqui a mensagem inicial? Se o amar for igual ao querer, não funciona. Porque amar liberta, não quer. Então, quando eu orar, amando, eu liberto. Eu espero que a pessoa consiga aquilo para ficar comigo. O que é que eu quero realmente no meu pedido? É que a pessoa fique comigo. Não façam isso, tá? Ok? Então, e atenção, os desejos carnais não é para levar isto para coisas viciosas. Não, estou falando de desejos normais. Anseios, às vezes até de afetividade. Então, isto é mais importante do que parece. Quando eu pedir por alguém, peço por alguém. Quando eu pedir por algo, eu peço por algo. Não estou esperando nada de retorno. Porque se eu estiver à espera de um retorno, de uma gratidão, de um reconhecimento, de uma presença, seja o que for, eu estou a enviar a mensagem fora de sintonia. Porque se eu quero sintonia superior, estou a doar-me, estou na perspectiva de quem ama, quem quer o bem, quem ama verdadeiramente, sem mescla, liberta. Ok? Isto vale para qualquer casal, vale para qualquer tipo de coisa na nossa vida. Está bem? Senti um silêncio sepulcral aqui. É duro, né? Quem ama, liberta. Aí a gente escuta aquelas coisinhas maravilhosas. Um pouquinho de ciúme apimenta uma relação. Eu posso buscar mais uma vez o Evangelho. Um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Quem quer amar e viver em paz, confia, ama e liberta. Mas eu não consigo ainda. Sei que é o caminho, vou chegar lá. Não acredito nesse caminho, quero continuar assim. Tudo bem, cada um no seu tempo. Então, quem ama, liberta. Sem mescla. Também vós, orai como Cristo. Isto ele não está a dizer que nós oramos como. É uma orientação. Santo Agostinho está a dizer, também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário, assumir as nossas dificuldades, o que temos que enfrentar. Não vamos pedir para nos tirar a cruz. Vamos pedir auxílio para continuarmos com o nosso trabalho de melhoria. E se essa é a nossa cruz, como dizia Jesus, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós pais às vezes tomamos a nossa cruz e a dos filhos. Aí os nossos filhos não têm cruz para carregar. Chega um momento que nós vamos embora. E a cruz está lá. Então, detalhe. Levar a nossa cruz. O que é que isso significa? É que eu não vou recalcitrar contra o aguilhão. Eu não vou reclamar. Eu vou orar para ter forças para conduzir esta prova. Sentir nas provas, às vezes até em família, que não é um problema. É uma oportunidade da minha melhoria. Muda o conceito, acabou o peso. Tudo bem? Então, também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perspassavam na alma, porque estava a cumprir aquilo que se propôs, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Jesus o fez, mesmo naquela condição. O nosso processo é fazer essa busca de espiritualidade sem fugir dos nossos compromissos, e sim atendendo-os. Se eu pedir para a espiritualidade, livra-me do problema,
Significa que eu encarnei pedindo esse problema e peço agora para que ele não exista. Azar o meu se o problema não existir, porque eu não terei aprendido o necessário. Vou pedir forças para transportar essa cruz. Tudo bem? É diferente, não é? E vocês vão sair, meus amigos, no final. Hein? Sério. Atenção, porque eu estou a dizer isto. E eu acumulei pensamentos, brincadeirinha, volta e meia, a gente sente assim, isto é fácil. Ou então diz assim, deve ser uma pessoa muito boa. Não, gente, todos nós estamos no mesmo patamar, nas mesmas dificuldades do cotidiano. O que temos são instrumentos da doutrina espírita que aumenta a nossa responsabilidade. Eu já não posso andar para o lado equivocado e dizer, eu não sabia. Acabou-se. Já não, agora eu sei. Então vamos fazer o melhor. Vamos caminhar para o bem. E é isto que Santo Agostinho está a nos orientar. Lembra-te do Cristo. Ele tinha uma cruz para carregar e ele orou no Gólgota, pedindo forças para vencer. Okay? Muita gente diz que ele pediu para afastar o cálice. Não é? Não é aquela ideia? Eu queria saber quem foi que ouviu Jesus falar sozinho lá em cima. Esta é uma busca de humanização de Jesus na fragilidade. E Jesus não tinha essa fragilidade. Ele sabia o que vinha. Ele queria arregimentar todas as forças para que, no momento, ele fosse amparado no processo que estava a fazer. Não. Toda aquela população estivesse amparada. Para que não caísse num trauma tremendo pelo crime que estava a cometer. O resultado disso é tão simples que eu disse. No alto do madeiro, o que Jesus disse? Que lição. Pai, olha, aconteceu de tudo naqueles dias. E Jesus disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Este é um exemplo tão marcante da libertação de Jesus, que isto faz-nos perceber claramente que Jesus era livre. Porque se ele tivesse ficado ofendido, lá de cima, vocês não sabem o que estão a fazer. Isso somos nós, né? Vejam bem, vou pagar tudo. Eu não quero mal de ninguém. Mas Jesus está a ver. Aliás, Deus está a ver. Somos nós, né? Somos tão bons, não é? A mim mal não fazem. Né? Como é que o pessoal diz aqui que eu gosto? Aprendi esta em Portugal, achei muito boa. O pobre pode ir sem esmola, mas sem resposta não vai. Opa, calma. É melhor desejo o dobro daquilo que me desejo. Então, perceber que esta envolvência de Jesus, eu fiz esta brincadeira e Freud disse que o humor relativiza a seriedade das coisas, mas isto deve ficar marcado no nosso coração. Essa viagem e a lembrança de Jesus na nossa mente, de que ele orou para suportar a sua prova. Não orou abandonando a sua cruz. Ele levou até o fim. E se Jesus é o nosso exemplo e quem queremos seguir, é aí que trabalhamos. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Morrer fisicamente. Este é Jesus, o nosso terapeuta, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, que nos disse o que deveríamos fazer para que a nossa oração chegasse mais longe. Será que era importante, então, que uma figura como Jesus, que dividiu o tempo antes e depois dele, a nossa marcação pelo menos, ou será que ele estava a dizer isto várias vezes porque não tinha importância? Porque era mesmo importante. É o mais forte estímulo que podemos ter. Não é rezar. Atenção, para não perder muitos amigos. Quem quiser rezar, reza. Não tem problema nenhum. Reze. Mas o que nos traz a paz da alma é a oração, é a prece. A reza, muitas vezes, é o pensamento de outros. Que podemos usar como um mecanismo. Tudo bem, não faz mal. É preocupante, e isso eu vou dividir convosco. Já não sei com quem eu dividi isto. Há algumas preces escritas que aparentemente são muito bonitas. Fala de Deus, fala de Jesus. Mas quando estamos a ler que me afaste dos perigos, que me ajude nisto, que eu tenha saúde. E vai para ler fora. Qual é a palavrinha comum nisto tudo? Eu. Então cuidado. As preces dos outros
estão dentro do conceito de Jesus. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o meu coração quer paz, então eu confio em mim mesmo para ir buscar essa paz. Não preciso de outras situações que não estejam no nosso coração. Mas... Olha, eu leio meus pensamentos. Mas tem a prece de Cáritas. Gente, é um tratado. O Pai Nosso é um tratado. A oração de São Francisco é um tratado. Quando lemos de coração, aquilo eleva-nos. E representa muito das melhores emoções que podemos ter. Agora, eu vou rezar essas passagens? Eu vou declamá-las, eu vou senti-las, eu vou vivê-las como uma prece. Não, eu ia fazer, não vou fazer. Orar depressa sem sentir, enganamos-nos a nós mesmos. As nossas células não vão buscar saúde. A paz não encontra caminho porque nós só estamos a falar. Estamos a ocupar a mente. Está bem? Questões? Dúvidas? Nenhumas, não é? Vamos aplicar. E o que eu desejo, sinceramente, e é do coração, é que as mesmas emoções, quando estamos a estudar estas matérias, quando procuramos mergulhar, que seja aquela mesma que todos nós sentimos. E que amanhã, diante das dificuldades e por aí fora, nós vamos continuar ainda o homem velho. Mas já temos umas portas diferentes para buscar. E não sou eu que estou a dar. É a espiritualidade. Jesus já nos abriu essas portas há muito tempo. Está bem? Não esquecer delas. São nossas. Espírito Caena, num livro que fala sobre, chama-se A Canção da Natureza, é um livro lindíssimo, de uma harmonia, de uma poesia, e ela diz que buscar os aromas do campo, os benefícios da natureza, é um direito de cada um de nós como filhos de Deus, pois que nós somos filhos de Deus. É um direito. Então a prece não é uma obrigação nossa, é uma oportunidade. É um direito. É uma porta escancarada para que nós busquemos as coisas do reino de Deus. Porque depois todo o resto se nos acrescenta. Tudo bem? Então nós vamos encerrar o trabalho. E vamos fazer um pedido muito especial. Eu acho que tu vai mudar para lá. Recordando que este é um momento importante nos trabalhos gerais da instituição. Porque há muito trabalho do âmbito espiritual que nós não conhecemos, mas sabemos de sua existência. Alas e alas de atendimento. Irmãos em recuperação, muito próximos à crosta, necessitados de auxílio. E este momento é tão importante porque muitas energias, pétalas de luz, se derramam sobre a instituição e elas beneficiam, e muito, essas alas. Nossos irmãos estão adormecidos nas revoltas, na falta de entendimento. É-nos relatado que eles sentem essas pétalas de luz, essas energias superiores, a caírem sobre todo o seu ser. E eles mexem-se, dão conta de que notam essa diferença. E é tão importante, então, esse momento,
que muitos trabalhadores que podem fazê-lo se juntam a nós neste momento. Por quê? Porque o somatório da nossa vontade em fazer uma prece sincera emana energias muito aproveitadas para esses tratamentos. Todos nós que nos encontramos aqui, voluntário ou involuntariamente, estamos a doar energias para o bem, para atender outros irmãos em sofrimento, conheçamos-los ou não. Então estamos a criar um clima de paz, de harmonia. Vamos sentindo essa sintonia com as forças superiores da vida. E hoje em especial, rogamos para que os nossos companheiros da espiritualidade, trabalhadores desta casa, se juntem no pensamento a São João de Brito, o orientador próximo, e ao nosso irmão. Querido irmão, pedimos uma sintonia com o nosso Francisco Xavier, o apóstolo que foi levar a Goa e a Índia a alegria de conhecer Jesus na fraternidade, na entrega, e desejamos aqui que com isto tenhamos a oportunidade de agradecer a Santo Agostinho. Querido irmão, escuta a nossa voz, a voz de todos nós. Porque hoje, nesta manhã, nós queremos reconhecer que Tu nos desejas o bem e deixastes palavras que nos emocionam, que fazem com que alguns patamares sejam ultrapassados e sintamos que no Teu anseio do nosso bem nós encontramos arrimo, apoio, força, ânimo. Diante de almas tão generosas, volvemos o pensamento a Ti, Jesus. Somos gratos aos Teus mensageiros. E por eles, nós Te rogamos para que eles recebam a nossa mais profunda gratidão. Afinal, descobrimos, Jesus, que somos uma família tão grande e com pessoas que nos amam, cuidam de nosso processo evolutivo, respeitam nossos passos, amam-nos nas nossas dificuldades, felicitam-se pelos nossos passos, ainda que trôpegos. E assim, Jesus, sentimos-nos integrados no reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, Pai. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, Pai. Assim na terra como já é nos céus. Neste clima de paz, vamos orar em silêncio durante alguns instantes.